Olá, futuros e futuros comandantes, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do Aviadores e Aeronautas, e nesta aula nós vamos complementar aí o tópico de estabilidade, tá? Lembrando que nós já falamos de estabilidade longitudinal, falamos de estabilidade lateral e agora nós vamos falar de estabilidade direcional, que é um tema que compete aí a matéria de aerodinâmica e teoria de voo, que é cobrada na banca da ANAC. E para começar essa aula, vamos falar aqui primeiramente sobre o tema em si, estabilidade direcional, em relação ao qual eixo da aeronave nós estamos interessados. Se vocês gostam de fazer anotações, tá? Isso aqui já é uma questão de ANAC, sabendo que a estabilidade direcional ela vai ser a estabilidade em torno do eixo vertical da aeronave, ou seja, em relação ao movimento aí de guinada. Então temos a nossa aeronave aqui, e aí nós temos o eixo longitudinal, que vai ligar o nariz até a cauda da aeronave. Não é a estabilidade em relação a este eixo que nós estamos interessados. Nós estamos interessados na estabilidade em relação a este eixo aqui, o eixo vertical da aeronave, né, que vai cortar aqui a aeronave na vertical no seu centro de gravidade. E imagina que essa aeronave aí sofreu uma perturbação durante o voo, ela estava em voo reto e nivelado e tomou uma rajada. Em virtude dessa perturbação, né, ela vai alterar aí o seu movimento, né, ela vai alterar a sua proa, mudando instantaneamente de direção. Ela estava aqui percorrendo o caminho horizontal e aí, vamos supor que devido dessa perturbação, devido a esta rajada, ela criou aí uma pequena curva, uma pequena guinada para a esquerda. Do ponto de vista de estabilidade, o que nós estamos interessados em saber? Essa aeronave ela vai poder assumir três comportamentos. Tá? O primeiro comportamento dele vai ser, se for estaticamente estável, após a rajada ela se desloca, né, ela cria um movimento de guinada, mas a própria estrutura e os esforços aerodinâmicos no entorno dessa estrutura da aeronave vai tender aí com que ela retorne ao movimento que estava anterior, né, que é no eixo horizontal. Então, com isso, a aeronave é estaticamente estável se, após a rajada, tende a retornar à condição de voo na direção que estava antes da rajada, que era esta direção aqui. O segundo comportamento que esta aeronave pode assumir é ela ser estaticamente indiferente. O que significa se ela for estaticamente indiferente? Que após a rajada ela vai assumir aí uma nova direção de voo, ou seja, ela assume um novo estado de equilíbrio, sem retornar à direção que estava antes da rajada. E a terceira possibilidade, falando aqui ainda do ponto de vista de estabilidade estática, é a aeronave ser estaticamente instável, né? Ou seja, ela criar uma guinada ainda maior para a esquerda, aqui, né, falando no sentido anti-horário. Então, após a rajada, ela tende a se afastar aí cada vez mais da direção de voo que estava antes da rajada, que era nesta direção aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, nós temos esses três elementos aí a respeito da estabilidade estática de uma aeronave, a estabilidade direcional estática de uma aeronave que sofreu aqui uma rajada. E existem alguns fatores aí no projeto da aeronave, né, na concepção estrutural da aeronave, que vão tornar aí a aeronave mais ou menos estável direcionalmente. E um deles é o enflechamento. Então temos aqui que o enflechamento influencia diretamente a estabilidade direcional da aeronave. Falei isso na última aula, mas para mim não é problema nenhum repetir a respeito do enflechamento. Tá? O enflechamento positivo é quando o bordo de ataque da asa ele forma aí um ângulo atrás em relação ao eixo lateral da aeronave. Então aqui é o eixo lateral, né? A asa está com o ângulo para trás. O sweep angle aqui é positivo. Tá? Então esse caso aqui é um exemplo de enflechamento positivo. Nós temos também um enflechamento negativo, né? Quando o sweep angle aqui ele vai formar um ângulo à frente aqui, né, do eixo lateral da aeronave. A gente vê aqui uma aeronave militar que foi colocada como exemplo aqui de enflechamento negativo. E como último exemplo nós temos aí o enflechamento neutro, que é uma aeronave que não tem nenhum enflechamento para frente, nem um enflechamento para trás, né, falando em termos de ângulo, em relação ao seu eixo lateral.
Então, esses três elementos aqui, eles têm que ficar claros para vocês. O que é um inflechamento positivo, o que é um inflechamento negativo e o que é um inflechamento neutro. Agora vamos falar então diretamente aí de como a questão do inflechamento vai influenciar no aumento ou na diminuição da estabilidade direcional de uma aeronave. Então nós temos uma aeronave aqui que sofreu aí uma rajada. Após sofrer uma rajada, ela descreveu aí um movimento de guinada para a esquerda, certo? E com isso, instantaneamente, como o vento estava encarando ela de frente, ele vai querer encarar ela de frente ao mesmo tempo, da mesma maneira que estava. E agora vamos fazer uma análise aqui na asa. Tá? Esse perfil aqui, ó, ele está perpendicular ao vento. E este perfil aqui, ele está com um pouco de ângulo em relação ao vento. Então, essa asa aqui, ela vai querer mais sustentação do que essa, em virtude aí do ataque, né? Do vento estar atacando o bordo de ataque e a estrutura da asa. Só que se uma asa ela cria mais sustentação, ela também vai criar mais arrasto. Tá? As duas vão criar arrasto, mas a intensidade do arrasto na asa que encara mais o vento é maior do que nessa asa que encara menos o vento. Então, com isso, essa aeronave, em relação ao seu centro de gravidade, ela vai querer aí, né, esse par de forças vai fazer com que a aeronave crie uma rotação aí no sentido horário, estabilizando a aeronave. Tá? Então, primeira coisa aí que a gente tem que colocar, deixa eu só mudar o elemento aqui que eu acabei de ver que estava errado. Só um segundinho. Agora sim. Beleza? Então, primeiro elemento, tá? Com inflechamento positivo, após a manobra, a asa que mais encarar o vento terá mais sustentação e também mais arrasto do que a outra, criando um par de forças tendendo a estabilizar a aeronave direcionalmente. Ou seja, o inflechamento positivo, ele aumenta a estabilidade direcional da aeronave. Falamos primeiramente aí de inflechamento positivo, agora vamos falar de inflechamento negativo. Imagine que essa aeronave aí estava percorrendo um voo retronivelado e também sofreu uma rajada, né, uma perturbação de escoamento. Em virtude dessa rajada, ela descreveu aí um movimento de guinada no sentido anti-horário, em relação ao eixo vertical, olhando de cima da aeronave, né, e o vento passou a encarar aí a aeronave de uma maneira diferente. Então, no caso, esse bordo de ataque aqui agora da asa esquerda, ele vai encarar mais o vento do que esse bordo de ataque aqui da asa direita. Né? O perfil que estiver mais perpendicular, mais 90 graus ao vento, encara mais o vento. Com isso, essa asa aqui vai ter mais sustentação do que esta asa aqui. Mas, se ela tem mais sustentação, por conseguinte, ela também cria mais arrasto. Tá? E por criar mais arrasto, esse par de forças em relação ao centro de gravidade aqui da aeronave vai fazer com que a aeronave crie um movimento no sentido anti-horário. Né? Então ela vai fazer esse movimento aqui de guinada mais ainda no sentido anti-horário. E com isso tende a desestabilizar a aeronave direcionalmente. Então, para os nossos balõezinhos da ANAC, com inflechamento negativo após a manobra, a asa que mais encarar o vento terá mais sustentação e também mais arrasto do que a outra, criando um par de forças aqui, essas duas forças que eu estou falando para você, tendendo a desestabilizar a aeronave direcionalmente. Então, o inflechamento negativo, ele aumenta a instabilidade, ele diminui a estabilidade direcional da aeronave. Então falamos aí o que é inflechamento e dos fatores influenciáveis para uma aeronave de inflechamento positivo e para uma aeronave de inflechamento negativo. Agora nós vamos para o próximo tema aí, que diz respeito ao efeito quilha. Tá? O efeito quilha, a gente vai falar agora da área de planta. A área de planta é a área vista da aeronave acima dela. Né? Você tem a aeronave, então olhando a vista de planta da aeronave, a distribuição da área de planta influencia diretamente a estabilidade direcional da aeronave. Então a gente tem uma aeronave aqui que sofreu uma rajada. Né? Ao sofrer essa perturbação, ela altera
o seu movimento direcional, cria uma pequena guinada aí, e agora a gente vai fazer aquilo que eu falo de análise estática, né? O que é uma análise estática? Vamos ver distribuição de área e centro de gravidade. Vamos supor que o centro de gravidade dessa aeronave está exatamente nesse ponto. Então, vendo a aeronave de planta, a área à frente do centro de gravidade, ela é maior do que a área atrás do centro de gravidade, certo? Uma maior área de planta à frente do CG e uma menor área de planta atrás do CG dessa aeronave. E imagina que ela estava percorrendo então esse movimento horizontal e devido a uma perturbação ela ficou nesta posição. E aí está recebendo aí um esforço do vento. Pelo fato desta área aqui ser maior do que essa, tá? A força aqui vai ser mais intensificada, né? O braço da força, a gente viu esse conceito de momento de força lá no início da nossa matéria de teoria de voo, quando a gente viu uma revisão de física. Caso você não lembre, você pode estar retornando lá, tá? A gente falou de momento de força. Aqui também tem uma força, ó. Tem, claro que tem, mas o braço da força tende a fazer com que a aeronave rotacione no sentido anti-horário. Por quê? Porque essa força aqui, devido à quantidade de vento nessa área, vai ser maior do que a intensidade dessa força aqui, porque é uma menor quantidade de vento que encara essa área, fazendo com que a aeronave percorra aí mais ainda no sentido anti-horário, tendendo a desestabilizar a aeronave direcionalmente. Então vamos para os nossos balõezinhos lá da ANAC, tá? Com a área superior ou área de planta, é a mesma coisa, à frente do CG, maior do que a área superior atrás do CG, o vento lateral proporciona uma força maior na área à frente do CG, criando uma rotação no entorno do mesmo, desestabilizando a aeronave direcionalmente. Ou seja, a área à frente do CG maior do que a área atrás do CG vai aumentar a instabilidade, ou seja, vai reduzir a estabilidade direcional da aeronave. Falamos da área maior à frente do CG, agora nós vamos falar da área maior atrás do CG. Tá? Imagine a mesma aeronave que sofreu uma rajada e por ter sofrido aí uma rajada, ela mudou a sua direção de voo, né? Alterou a sua proa. Então agora a gente vai fazer aquilo que eu chamo de análise estática. Tá? Nós temos aqui agora o centro de gravidade, vamos supor que existe uma grande compactação de peso aqui mais à frente, deslocou aquele CG que estava lá atrás um pouquinho mais para frente, né? E esse CG aqui criou uma distribuição de áreas, né? Uma maior área de planta atrás do CG e uma menor área de planta à frente do CG. Aí o vento veio e encarou aqui a área lateral da aeronave. Por encarar a área lateral da aeronave, por esta área ser maior, vai ter uma força maior aqui neste ponto do que aqui neste ponto, né? E em relação ao CG, ele vai criar um movimento para cá, ou seja, o nariz da aeronave vai tender a querer percorrer aí uma direção no sentido horário. E com isso tende a estabilizar a aeronave direcionalmente. Então, uma área atrás do CG maior do que uma área à frente do CG, ele aumenta a estabilidade direcional da aeronave, né? Com a área superior à frente do CG menor do que a área superior atrás do CG, o vento lateral proporciona uma força maior na área atrás do CG, criando uma rotação no entorno do mesmo que eu digo, o CG, e estabilizando aí a aeronave direcionalmente. Então, a respeito de efeito quilha, estes são os efeitos aí quando a gente fala de distribuição de área em relação ao centro de gravidade de uma aeronave. Agora a respeito de estabilidade dinâmica direcional. A gente falou aí de estabilidade estática no começo da aula, mas para uma aeronave ser totalmente estática, ela tem que ter estabilidade estática e ela tem que ter estabilidade dinâmica. Ela tem que ter os dois elementos de estabilidade para ser considerada 100% estável. Então, caso a aeronave for estaticamente estável direcionalmente, não significa que ela é totalmente estável, pois vai depender do quê? Vai depender da estabilidade dinâmica, e este é o tema aqui que eu vou trazer agora, tá? Para fechar essa aula. Imagina a aeronave aí que tomou uma rajada,
Então, por tomar uma rajada, ela alterou aí a sua proa, né, o seu curso, né, onde ela estava indo. E o que pode acontecer? Ela vai ser dinamicamente indiferente direcionalmente, tá? A aeronave, mesmo passando pela direção antes da perturbação, ou seja, de voo reto nivelado, ela mantém ciclos de guinada contínua. Ela fica guinando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, com a mesma intensidade e nunca se estabiliza na direção de antes da rajada, que era a direção horizontal, né? Vendo aqui no slide, a direção exatamente aqui, ó. Ela passa pelo elemento que ela estava, mas ela não consegue se estabilizar na mesma direção anterior. Então, esta aeronave ela é dinamicamente indiferente direcionalmente. Tá? Segundo termo aqui que eu vou passar para vocês, imagina a mesma aeronave, ela está voando aqui reto nivelado, estabilizada, né, bem no eixo aqui horizontal, né, desse slide. E aí essa aeronave tomou uma rajada. Outro comportamento que essa aeronave pode assumir é o seguinte: a aeronave, mesmo passando pela direção de antes da perturbação, ou seja, a direção que eu estou chamando aqui de horizontal, ela mantém ciclos de guinada contínuos, só que eles vão aumentando de amplitude. Cada vez ela vai guinando mais para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, afastando-se cada vez mais daquela direção antes de ter sofrido a rajada, né? E com isso aí ela nunca mais retorna à condição de voo reto nivelado na direção que ela estava. Então, com isto, esta aeronave ela vai ser considerada dinamicamente instável direcionalmente. Ela deveria ter parado na posição aqui horizontal, mas ela parou aqui, ó, na posição vertical e continua percorrendo ciclos de guinada diretamente. Eu vou colocar até de novo aqui para a gente analisar. A gente vê que a intensidade da guinada só vai aumentando, né? E ela nunca para aonde deveria. E aí agora a gente vai para o último termo aí que diz respeito à estabilidade direcional. A aeronave então sofreu uma rajada, né? E quando ela vai ser dinamicamente estável direcionalmente? A aeronave, após alguns ciclos de guinada que vão reduzindo de amplitude, passando pela direção de antes da rajada, faz com que a aeronave retorne à sua direção de antes da perturbação, ou seja, aquela direção horizontal. A gente vê a aeronave aí. Vou até passar de novo aqui. Opa! A aeronave só vai diminuindo aí os ciclos de guinada, até garantir a direção anterior. E com isso, é uma aeronave que vai ser dinamicamente estável direcionalmente. E essa aula é um pouquinho mais curta do que as outras mesmo, tá? E temos mais uma aula aí de teoria de voo antes de fechar a playlist, que diz respeito aí às manobras críticas e recuperação. Provavelmente eu vou fazer algo no simulador nessa aula, tá? Devo demorar um pouquinho para gravar, mas provavelmente eu devo fazer algo no simulador. E aí, encerrando essa aula, deve ter a playlist nova aí do Aviadores Aeronautas de aerodinâmica de alta velocidade. Tá bom? Muito obrigado aí por ter assistido a aula. Precisando de algo, estamos aí nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E temos o nosso e-mail e também a página do Facebook. Pode enviar lá que dentro da minha possibilidade eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado aí. E bons estudos!